Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa oportunidade de luz e de paz. Se porventura vocês não escutarem a minha voz, só levantar a mão, alguma palavra que caso não entenderem, só levantar a mão que a gente volta, porque às vezes a gente vai emendando a palavra e vai abaixando a voz aqui. O tema proposto pela casa, para que pudéssemos trabalhar no dia de hoje, é a evolução moral do espírito. Como é que o espírito evolui e de que maneira esse processo acontece? Quais são as diferenças que existem entre espíritos? Existem diferença entre nós aqui que estamos encarnados, entre outros estados, outros países, outros planetas? Tudo isso nós buscamos através da explicação da codificação de Allan Kardec. Utilizamos sempre as obras básicas como o ponto central dos nossos estudos. Para que a gente faça uma introdução desse tema sobre evolução espiritual, nos questionamos: existem milhões de pessoas no mundo. Se procurássemos alguém igual a nós, nós não encontraríamos. Cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem o seu modo de vida, cada pessoa tem uma aptidão. E por que existem essas diferenças? É aí que entra a explicação dos processos reencarnatórios. Nós somos hoje herança de passado. Nós trazemos em nosso íntimo experiências anteriores. Nós podemos observar que até mesmo irmãos gêmeos univitelinos, ou seja, que compartilham o mesmo material genético, o mesmo DNA, eles possuem comportamentos diferentes. Eles são diferentes entre si nos seus modos de agir, no modo de pensar. E nós conseguimos ver a diferença entre nós aqui encarnados, ou através da literatura espírita também entre os desencarnados, quando nós observamos que alguns espíritos são muito mais tendenciosos ainda à prática do mal. Outros são mais estacionados, mas nós também encontramos encarnados no planeta espíritos também já dedicados mais ao lado do bem. Nós conseguimos observar a ação do mal quando nós olhamos as regras da nossa sociedade. Imaginemos que Jesus nos deixou todo o Evangelho e deu a máxima: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele só deixou o resumo de tudo em amar a Deus e amar ao próximo. Mas nós estamos em 2021 e somos necessitados de legislações humanas para proteger a mulher. Imaginemos como que nós ainda carregamos o mal dentro de nós, quando nós ainda precisamos de leis para proteger e dar direito às mulheres. Nós precisamos de leis para proteger crianças. Nós precisamos de leis que asseguram a qualidade de vida ao idoso. Isso tudo, se buscássemos o Evangelho verdadeiramente dentro de nós, já deveria ser uma regra básica da nossa existência. Já deveria ser algo natural dentro de nós. Nós observamos alguns países em que as regras são tratadas ainda tal qual a época de Moisés, no olho por olho e no dente por dente. Mas da mesma forma, do outro lado da moeda, nós encontramos em nossa sociedade muitas pessoas que naturalmente exercem o bem ao mundo. Aquelas pessoas que dedicam a sua vida em favor de praticar o bem. E às vezes a gente até questiona: nossa, será que eu conseguiria fazer igual a essa pessoa? Como que ele conseguiu angariar tanta estrutura para levar o bem ao mundo dessa forma? E não precisamos ir tão longe. Vi há esses dias atrás alguns relatos de alguns países em que um brasileiro entrava no metrô. E ele achou interessante porque nesse metrô existia um assento que ninguém ficava nele. E ele perguntou: para que serve esse assento separado? E o homem explicou: quando acontecer algum contratempo, alguém não tiver um dinheiro, ou esqueceu a carteira, ou estiver passando por necessidade, ele pode assentar ali e não pagar.
E o brasileiro perguntou para ele: mas e se alguém te der o dinheiro e por tentar passar na frente a sentada dele? O estrangeiro respondeu para ele: mas por que ele faria isso? Então existem sociedades que já pensam no outro de uma forma sem competição, com o coração mais aberto para a cooperação. Mas existem ainda grupos que vivem um processo muito mais competitivo. E aí nós questionamos: por que existem espíritos que já estão mais abertos ao amor, ao progresso, à doação de si mesmos, e ainda existem grupos sociais, espíritos encarnados, que ainda estão mais processados no egoísmo, na vaidade, na competitividade? Buscamos então o Livro dos Espíritos para que a gente possa fazer os esclarecimentos. Nós vamos fazer a leitura de algumas questões e as respostas, e vamos fazer algumas análises sobre elas. A primeira questão é a questão 96. A pergunta feita aos espíritos foi: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia, ou seja, diferença no padrão evolutivo? A resposta foi: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então não existe uma diferença entre os espíritos por uma ação divina. A diferença entre os espíritos, conforme está na resposta, é de acordo com a perfeição que cada espírito vai angariando para si mesmo, que ele vai buscando para si mesmo. E quando a gente fala nesse grau de perfeição, lá no Livro dos Espíritos existe a divisão de 3 ordens de espíritos. Só que dentro dessas 3 ordens existem também muitas variações que foram divididas em classes. Isso, quem gostaria de fazer um estudo sobre essa parte, é interessante gastar um tempo de estudo sobre essas classes, porque o nosso tempo aqui fica um pouco escasso. Então nós vamos trabalhar somente sobre as 3 ordens, lembrando que dentro de cada ordem existe variação entre elas. A terceira ordem, que está ali trabalhada na questão 101, ela fala sobre os espíritos imperfeitos, ou seja, são aqueles espíritos que a estrutura material ela predomina sobre a estrutura espiritual. Sabendo pela doutrina espírita que nós somos espíritos momentaneamente ocupando um corpo físico, os espíritos que são classificados na ordem de imperfeitos são aqueles espíritos mais apegados à estrutura material e pouca percepção para a sua estrutura espiritual. Eles têm uma destinação maior à aplicação do mal, à competitividade entre eles, aprisionados na matéria, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Só que dentro dessa ordem, conforme nós falamos, como existem várias classes, existem já espíritos que são imperfeitos, mas que não praticam o mal, mas que também não exercem o bem, como se fossem estacionários. Então são também espíritos imperfeitos, porque não desenvolvem o bem, mas também não praticam o mal. Sendo assim, é notório nessa questão 101, porque diz que espíritos imperfeitos, eles ficam atormentados com a felicidade do outro. Aí a gente, fazendo a leitura dessa questão 101, parece que nos mostra o reflexo da nossa condição aqui no planeta Terra. A maioria de nós que aqui estamos encarnados, nós somos espíritos imperfeitos. Por mais que a gente não aplique mais o mal, aquilo que a gente vê nos noticiários, essas notícias, essas barbáries que têm acontecido, por mais que a gente fale: nossa, mas graças a Deus esse mal eu não participo disso. Mas os sentimentos que nós ainda possuímos, ele nos mostra muitas vezes as imperfeições que nós ainda trazemos. Quando nós olhamos para alguma situação de um companheiro, um familiar, e nós possuímos uma inveja, quando nós temos o ciúme nas relações humanas, quando nós temos o desejo de vingança, ou de raiva, ou de ódio por algum malefício que chegou até nós, então a compreensão do processo espiritual ainda é pequeno e a valorização unicamente da estrutura material. Mas existe uma segunda ordem, que ela está um pouco mais elevada, mas ela ainda também necessita do processo reencarnatório, que seria a segunda ordem, que é classificada como bons espíritos.
muitos deles também reencarnam no planeta Terra. Eles são espíritos em que o lado espiritual já predomina sobre o lado material. Então eles valorizam muito mais a essência do espírito do que a essência material em que vivem. E são felizes, porque eles enxergam alegria na sua existência pelo bem que eles conseguem fazer e pelo mal que eles conseguem impedir. Mas eles ainda são dependentes da matéria. Então, são reduzidíssimos os sentimentos de raiva, ou de rancor, ou de ódio. São espíritos mais pacientes e mais tolerantes. E interessante porque, muitas vezes, quando a gente fala no planeta Terra, a gente pensa muito no espírito imperfeito, através desses sentimentos, desses males que a gente tem visto, principalmente no nosso momento atual. Mas existe aqui um livro de André Luiz, chama-se Sexo e Destino. Quem às vezes fala assim, não gosto muito de ler, ele tem radionovela dele, é só baixar que tem o áudio desse livro e é muito bom. É aquele que você escuta e quer escutar 10 ao mesmo tempo, e a leitura dele é muito boa, essa história. Nesse caso, esse livro André Luiz mostra a relação de duas famílias que reencarnaram e traziam débitos pesadíssimos do passado, principalmente em torno das questões sexuais, principalmente nas relações humanas, em questão de traição e de problemas sérios no relacionamento. E o mais interessante é que o mentor que estava junto com André Luiz, ele se chama Irmão Félix. Ele era o superintendente de um núcleo chamado Almas Irmãs, que era, na verdade, uma casa socorrista do Ministério da Regeneração. Então, era um espírito credenciado do nosso lar para auxiliar o processo dessas famílias. Então, ele, juntamente com André Luiz, ele conseguia auxiliar essas famílias no ajustamento do seu processo reencarnatório. Mas o mais interessante é que, mais ao final do livro, quando faz o desfecho de toda a história, a explicação do porquê de tanto sofrimento, o irmão Félix, que era aquele espírito mais elevado, que estava auxiliando o socorro, ele revela que ele fez parte daquele núcleo e ele também tinha sua cota de débito a ter acontecido os problemas. Ele foi um dos causadores dos problemas ali gerados e ele precisaria reencarnar. Ele reencarna nesses núcleos familiares e 4 anos depois de reencarnado, André Luiz o visita e fala que era uma criança de 4 anos que, quando olhava para os olhos deles, era igual 2 faróis. Ele reencarna naquele processo, apesar de mais evoluído, de mais ampliado na questão espiritual, mas ele reencarna para auxiliar aqueles outros que um dia ele prejudicou. Então, são exemplos de espíritos bons, que já possuem uma vertente mais ampla do seu livre-arbítrio, que já possuem uma condição de compreensão, mas que ainda tem os seus débitos. Aí nós lembramos das palavras de Jesus, que nós temos que pagar até o nosso último centavo. Nós podemos estudar, nós podemos praticar o bem, nós podemos exercer o nosso progresso, mas se aqueles espinhos que nós deixamos séculos e séculos atrás, se eles ainda existem, nós precisamos reencarnar para ajustar esses espinhos e retirá-los do coração daqueles que um dia nós prejudicamos. E a primeira ordem seriam os espíritos puros, aqueles espíritos que já têm a superioridade moral e intelectual absoluta, ou seja, eles não passam por provas e expiações mais. Sendo assim, nós concluímos que a nossa condição no planeta, ela ainda é muito inferior. A nossa condição no planeta ainda é muito pequena, porque nos aproxima muito dos espíritos imperfeitos. Mas mesmo quando nós olhamos as várias classificações que existem, nós observamos a presença do Evangelho e o chamamento espírita, que é o controle dos nossos sentimentos, o controle dos nossos pensamentos e a ação que nós podemos fazer no campo social aonde nós reencarnamos. Esse é o objetivo do processo evolutivo. E na questão 115 é dito que dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus. E a resposta foi: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A ideia, por exemplo, da angelitude, dos anjos, dos santos, e a nossa condição abaixo deles, nos dá uma ideia de
discrepância, como se Deus tivesse criado espíritos já puros, que auxiliam o progresso, e nós inferiores. Mas os espíritos nos garantem que todos nós somos criados de forma igual, simples e ignorantes. Todos passamos por ajustes, por processos de crescimento, até atingir esse processo de pureza, que é o nosso objetivo e é o nosso caminho. Sendo assim, as leis divinas, elas são perfeitas. Elas não colocam privilégios em nossa vida. Às vezes a gente pode pensar, nossa, eu estou buscando um esclarecimento espírita, eu estou participando de um estudo espírita, eu estou participando da equipe de passo, eu faço palestra na casa espírita. Isso não é privilégio. Ou seja, nós estamos buscando esse aprimoramento, mas se nós temos os nossos espinhos, nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. Só que a doutrina espírita, ela nos coloca, uma abertura e um norte a ser seguido para a gente minimizar essas dores. Na questão 117, é dito que depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E a resposta foi, certamente. Essa questão talvez seja a questão mais importante do nosso tema de hoje. Ou seja, o progresso espiritual, o tempo desse progresso depende somente de quem? De nós mesmos. E nós estamos agora no principal momento da nossa existência, porque nós estamos encarnados. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar a principal expressão, que se chama gratidão. Quando nós olhamos as nossas mãos, olhamos o nosso corpo físico, olhamos as condições aonde nós fomos colocados, mesmo que às vezes as dificuldades, tudo isso é um laboratório para a nossa busca de perfeição. Ou seja, estamos exatamente no momento do trabalho. É como se tivesse um campo e estamos com a enxada na mão, justamente nesse momento. Então, dentro desse contexto, qual o nosso maior tesouro na nossa experiência reencarnatória? O nosso tempo. Às vezes a gente olha para trás, não sei se vocês têm percebido isso, parece que o tempo está andando mais rápido. A gente olha para trás e fala, parece que faz pouco tempo, já foram anos ali que já se passaram. As coisas têm passado rápido demais. Então, o tempo, ele é a nossa pedra preciosa. Todas as vezes que nós retiramos a ociosidade da nossa vida e colocamos a nossa mente em favor de algo que leva progresso ao outro e certamente a nós mesmos, nós estamos exercendo bem. Às vezes a gente questiona a questão da caridade, porque às vezes a gente fica questionando, mas como exercer essa caridade? Às vezes precisa de um recurso, precisa de uma coisa muito grande. A caridade, ela está proporcional à nossa condição espiritual. Um momento que nós paramos e nós desejamos o bem a alguém, ou uma prece desejosa, fervorosa, em favor do outro, nós estamos certamente contribuindo para esse progresso. E nos problemas que estão no nosso caminho, aqueles problemas que a gente atravessa durante o nosso dia, aqueles espinhos que aparecem e a gente não sabe explicar, muitas vezes até de uma forma errônea na doutrina espírita, as pessoas questionam que Deus coloca ali o momento da punição, como se a gente fosse punido. Na verdade, Deus não nos coloca uma punição, Ele nos coloca uma responsabilização. Se nós olhássemos o nosso passado, nós estamos justamente nos responsabilizando por aquilo que nós deixamos atrás. Nós não estamos pagando por aquilo, nós só estamos entrando de acordo com a responsabilidade daquilo que nós produzimos. É como se eu estivesse em um veículo, uma bicicleta ou uma moto, e me fosse permitido andar 40 por hora, mas eu resolvo entrar numa pista escorregadia a 100 por hora. Eu sei que eu posso cair, e eu caio e machuco meu braço, e vai ficar 3 dias com meu braço doendo. Ou seja, aquela dor que está no meu braço 3 semanas depois, é devido àquela minha ação e minha imprudência de 3 semanas atrás. As nossas dores de hoje, elas não são punições de Deus, elas são reflexos de algo que nos chama a uma responsabilidade, de um pensamento, de uma necessidade de reconstruir algo dentro de nós e principalmente no nosso coração. Para que a gente faça uma ilustração aqui para o nosso ponto final, existe também esse outro livro aqui de André Luiz,
que se chama Libertação. E o interessante nesse livro é a introdução. Emmanuel faz a introdução desse livro e conta a história do peixinho vermelho. O que é a história? Existia um tanque pequeno e nesse tanque existiam vários peixes. E os peixes se preocupavam em competir entre eles e comer o mais possível de larva e não trabalhar, ficar parado, estacionado naquele tanque. E tinha um peixinho vermelho que era muito pequenininho, ele nunca conseguia pegar larva, porque ele era muito pequeno. Então a vida dele era ficar correndo o dia inteiro em torno desse tanque para conseguir o mínimo de larva possível para alimentar. Só que essa dificuldade de ter que percorrer esse lago todos os dias fez com que ele abrisse campo ao estudo. Ele começou a estudar como que era feito aquele tanque. E ele achou nesse tanque um escoadouro de água. E ele resolveu entrar nesse escoadouro. Passou por muitas dificuldades, só que no final do escoadouro abriu-se um rio. E ele ficou encantado, porque ele era acostumado com um tanque. E ele viu a imensidão de água de um rio, ele ficou abismado com aquilo, ele não sabia que existia aquilo. E ele encontrou outros peixes que ele nem sabia que existia, que o ajudaram, que o orientaram, o levaram a estudar, e ele foi aprimorando ali naquele momento. Ele encontrou naquela situação uma condição de exercício do bem, de trabalho, de aprendizado, e ele falou: eu estou tão feliz aqui que eu vou avisar para os outros peixes lá do tanque. Ele voltou no tanque, pediu uma reunião com o chefe deles, e todos eles começaram a gargalhar dele. Ele foi motivo de rios. Ele voltou triste e continuou sua vida pelo rio afora. Anos depois, teve uma seca, o tanque secou e aqueles peixes que ficavam parados lá morreram. Isso nos mostra que muitas dificuldades da nossa vida são oportunidades que nós temos. Não oportunidades de punição de Deus, mas para buscarmos a responsabilidade de atos não tão bem executados no nosso passado. Quando a gente compara esse peixinho vermelho que tem que ficar tentando verificar o tanque todo, um sacrifício para conseguir uma larva, isso demonstra as dificuldades que todos nós, encarnados em um mundo de provas e expiações, nós temos. Aqueles que estacionavam e só reclamavam, eles estavam ali dentro daquela condição que o livro dos Espíritos nos mostra, de espíritos imperfeitos. Mas o peixinho vermelho também era um espírito imperfeito, mas que buscava esse aprimoramento, que buscava o autoconhecimento em si. E mostra que o ambiente em que ele foi colocado era essencial. Ele precisou daquele tanque rudimentar para ele entender que existia algo melhor ou algo além daquilo. Ou seja, nós compreendemos então, nós reencarnamos em uma família, conhecemos pessoas, vivenciamos momentos e nada disso é o acaso. Tudo isso faz parte do nosso processo reencarnatório e faz parte do nosso processo evolutivo. Existe uma passagem muito interessante para nós que somos espíritas ou somos simpatizantes da doutrina espírita, que é o livro Voltei, do irmão Jacó. Inclusive, não sei, Vanessa, se foi 2020 ou 2020, tem uma gravada lá no YouTube sobre esse livro, né? E o que acontece? O irmão Jacó, ele é o pseudônimo que ele usou, ele foi Frederico Figner. Ele foi o responsável pela gravação de discos no Brasil. Ele era o presidente da Odeon, que gravou os primeiros discos no Brasil. E ele tinha uma condição de auxiliar as pessoas, foi diretor da Federação Espírita, dedicou-se recursos seus próprios, a sua própria casa em favor do bem, ou seja, ele trabalhou muito em favor do outro, em favor da doutrina espírita. E quando ele desencarnou, a filha dele, que já havia desencarnado, veio buscar. E eles foram levados para uma praia para juntar com outros desencarnados para chegar ao plano espiritual. E ele relata que em um determinado momento ele viu uma mulher, que era uma professora, vindo, rodeada de crianças e de luz. Qual foi o sentimento dele? Inveja, raiva, porque ele falou: por que ela tem luz e eu não tenho? A filha dele ainda repreendeu ele. Então, ou seja, não é a religião que vai nos fazer iluminados, não é o contexto das nossas crenças que vai gerar a luz. Nós é que vamos gerar a nossa luz no ambiente que nós somos colocados. O nosso processo evolutivo, o nosso processo de crescimento moral, espiritual,
ele começa nos locais aonde Deus nos coloca, no nosso berço familiar, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, nos nossos círculos sociais, aonde nós estamos e nós encontramos pessoas. Se nós conseguimos desenvolver o amor a Deus e o amor a todos, como Jesus nos ordena e nos pede, certamente nós estamos procurando esse desenvolvimento. Se a gente, por exemplo, reclamasse menos, se a gente tivesse paciência com a dificuldade do outro, se a gente tivesse uma palavra amiga em vez da cara feia, se a gente tivesse ali uma alegria mesmo nos nossos dias difíceis, a gente leva luz ao outro e recebe luz. Mas esse é o aprendizado que o irmão Jacó nos coloca para que a gente possa exercer. Então a evolução espiritual independe do processo religioso. Muitos desses espíritos bons são emissários de Jesus e não estão reencarnados num centro espírita ou numa igreja A, B ou C. Estão encarnados em várias situações, mundo afora, planeta afora, para exercer o progresso social, o progresso ambiental e em todos os fatores que nós podemos observar do nosso planeta. Para que a gente possa finalizar e não ficarmos muito extenso, existe um escritor espírita que se encarnou há pouco tempo, que é o Richard Simonetti. Ele tem vários livros e a linguagem dele é muito fácil e sempre muito alegre. Ele usa sempre uma linguagem muito boa da gente compreender as coisas. E ele fala nesse livro, O Homem de Bem, que o patrimônio celeste será conquistado com dois tipos de investimento: o intelectual e o moral. Nesse processo intelectual é o estudo. Esse estudo de uma leitura, de procurar compreender as coisas, das melhorias que a nossa sociedade vai angariando. Por exemplo, hoje nós temos um avanço científico e tecnológico imenso, mas nós ainda não temos o avanço moral para acompanhar. Hoje, por exemplo, nós temos legislações que têm que ser criadas por causa dos crimes cibernéticos que não tinham 10 anos atrás. Nós temos problemas hoje com o WhatsApp que há 5 anos atrás não existia. Então nós avançamos intelectualmente, mas nós precisamos seguir nesse mesmo processo moralmente. E o processo moral é conseguir adequar as leis divinas aos nossos dias, às nossas ações. Existe um caso que eu gosto muito de falar, às vezes eu sou até repetitivo nesses casos aqui na casa, que seria o caso da Dona Aparecida do Fogo Selvagem. A Dona Aparecida era uma mulher praticamente sem estudo, uma mulher muito simples, e ela se deparou com situações difíceis. Ela viu doentes do fogo selvagem abandonados na cidade de Beraba. Ela colocou esses doentes dentro da casa dela. Essa mulher, ela sofreu um inenarrável para conseguir ajudar esses doentes. E da mesma forma, ela conseguiu erguer com muita dificuldade um hospital em Uberaba, que é o Hospital do Fogo Selvagem. E o mais interessante é que nesse hospital, ela passava por tanta dificuldade, porque faltava recurso, faltava assistência, e quando o hospital estava instalado, ainda queriam tirar ela do hospital. Então, todas as vezes que ela sentia dificuldade, ela ia lá no Chico. E ela não nasceu espírita, mas ela ia lá no Chico e falava: Chico, eu vou largar. O Chico fala: não larga, fica lá. Chico, estão querendo me tirar do hospital. Não sai, fica lá. Aí um dia ela perguntou para o Chico: Chico, qual que é a minha relação com esses doentes do fogo selvagem? Ele fala para ela: olha, a relação de vocês está lá na Idade Média, na Inquisição. E ela falou assim: o que eu fiz? O que eu fui? Você foi a mandante. Então ela que mandava as pessoas para a fogueira na época da Inquisição. Só que aí a gente questiona, né? Os espíritos falam que ela tentou ajustar essas contas várias vezes, mas não conseguia. Nesse último processo, quando tudo era feito para que ela não desse conta de novo, o Chico ajustava ela: vai que vai dar certo, vai que a gente ajuda. E ela conseguiu. O hospital foi erguido, ela reparou os seus débitos de séculos atrás. Então, diante das dificuldades que nós aparentamos aí no nosso dia a dia, que nós possamos desenvolver nesse finalzinho de 2021 e nos abrirmos a um novo ano, um 2022, mais pacientes, mais calmos, mais tolerantes. Nós sabemos que não está fácil, os momentos estão difíceis, estão tenebrosos, mas nós precisamos compreender que, se nós pensamos em Jesus e buscamos o Evangelho,
a luz ela está do nosso lado. E se a luz está do nosso lado, todos nós conseguimos. E diante das dificuldades, demos as mãos uns aos outros. Nós precisamos de todos aqueles que estão ao nosso lado. Nós não nascemos num lar por acaso, não estamos em trabalho por acaso, num núcleo de assistência ao acaso. Todos somos juntos, unidos para o progresso mútuo. E finalizando a mensagem do irmão Félix: qualquer dia é dia de criar o destino ou reconstruir destino, uma vez que todos somos consciências responsáveis. Como nós somos dotados do livre-arbítrio e podemos compreender o que é certo e errado, um segundo errado da nossa vida pode virar uma eternidade, mas um segundo de amor da nossa vida pode levar a luz para vários lugares. E é assim que certamente nós vamos terminar essa reunião, através da prece final, pedindo luz aonde exista dor e aonde exista escuridão. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.